Agora, do ponto de vista jurídico, afinal, o que o direito tem a dizer em relação a tudo isso? Eu dizia há pouco, né, que a Constituição colocou a pessoa humana no centro do sistema jurídico, na medida que reconhece os direitos fundamentais, clássicos e sociais, no nosso caso, na abertura da Constituição. Os direitos fundamentais são relacionados de forma sistemática. Não quer dizer o fato de os direitos sociais, como a saúde, a educação, a segurança, né, a previdência, a moradia, não quer dizer que o fato deles estarem previstos num outro capítulo, que não o primeiro capítulo relativo aos direitos fundamentais, que isso significa que eles não mantêm relação um com o outro. Os direitos fundamentais que estão no artigo 5º, que envolvem chamados direitos de personalidade, direitos de liberdade, de propriedade, têm sim vinculação com os direitos também previstos no artigo 6º e no artigo 7º, que tratam dos direitos dos trabalhadores. Eu quero destacar isso porque até agora parece que não se absorveu bem essa ideia, que aquele que vai ao mercado, vai à empresa oferecer seu trabalho, ele é, antes de tudo, uma pessoa com direitos de personalidade, direito à dignidade, e, portanto, em face disso, não prevalece o poder diretivo em relação a esse direito fundamental, o poder diretivo, que é uma prerrogativa que o empregador tem de gerir a atividade empresarial. Reitero que os direitos fundamentais são anteriores a tudo isso. Então, este é um ponto que me parece que tem que ser compreendido de uma vez por todas, né, que os direitos fundamentais têm anterioridade. E os direitos do artigo 7º, que tratam dos direitos dos trabalhadores, eles são concreções, vamos dizer assim, de valores que estão lá na abertura da Constituição e que envolvem o princípio do valor social do trabalho, da livre iniciativa, que não são princípios antagônicos, eles podem coexistir e devem manter vínculos. Eu chegarei mais a eles lá adiante, um pouco adiante. Eles não se contradizem, vamos dizer assim, porque a iniciativa, a livre iniciativa não é um direito só empresarial, mas é a livre iniciativa de eu ter um trabalho. Isso também envolve livre iniciativa, né? Mas outro objetivo importante é a redução da desigualdade social, que também é um objetivo introduzido na Constituição, entre outros, no artigo 3º. E os direitos que vêm em seguida, eles são concreções desses princípios e desses valores que estão na abertura da Constituição. E, sobretudo, são concreções da dignidade da pessoa humana, que é o princípio central, previsto no artigo 3º. É um princípio conformador. Toda a ordem jurídica, sobretudo aqueles capítulos relacionados a direitos, devem observância a esse princípio central, que é o da dignidade humana. Inclusive, os direitos do artigo 7º. Então, o trabalhador é, antes de tudo, uma pessoa com dignidade, né? Falo disso porque na Constituição de 67, 69, a emenda de 69, dizia-se que havia um princípio da solidariedade entre os fatores capital e trabalho. Ou seja, essa é uma ideia parece superada pela Constituição de 88, que não vê o trabalhador como um fator de produção, mas sim como uma pessoa, né? Então essa percepção está superada, no sentido de que
o trabalhador seja um fator de produção, enquanto ele é presente na relação de emprego. Ele é, antes de tudo, uma pessoa. Um outro aspecto também que julgo importante mencionar diz respeito à própria ordem econômica. Ou seja, lá no artigo 170 há a previsão dos princípios relacionados à ordem econômica. E lá, na abertura do artigo, disse que a atividade econômica deve promover a dignidade, né, com justiça social. Então, esse é um elemento também importante a considerar, que a atividade econômica no Brasil, ela não é simplesmente um dado da natureza, ou seja, que eu possa fazer o que bem entender, exercendo a atividade do trabalho e a atividade empresarial, né? Porque há uma série de normas relacionadas à atividade econômica. Então ela deixa de ser um dado da natureza, um dado natural, que me permita fazer o que eu bem entendo, na medida em que o direito incide sobre a atividade econômica. Esse é um aspecto que eu também acho que seja importante mencionar. E agora, para concluir em relação à dignidade. A dignidade humana, então, está prevista no artigo 3º e também no artigo 170. A dignidade humana, ela foi concebida inicialmente pelo direito, sob o Estado liberal, numa perspectiva individualista. Ou seja, que a dignidade do sujeito deve ser defendida em face da ação do Estado, que interfere em sua liberdade. Essa concepção de dignidade humana também foi alterada com o passar do tempo, na medida do surgimento do chamado Estado Social, que passa a exigir a atuação do Estado, e não a sua simples, a sua omissão ou a sua condição de guarda noturno, como era concebido até então. Ou seja, um Estado que só ficava olhando o que estava acontecendo e que não intervinha, a não ser para preservar a propriedade e a liberdade. Com o Estado Social, essa perspectiva muda, e o Estado Social, quando falo, ele se consolidou no início do século XX, e sobretudo depois das guerras, em que se passa a compreender o Estado como alguém, como uma entidade encarregada de interferir, de incidir nas relações sociais e econômicas, de modo a promover, né, a dignidade do sujeito. Então há uma mudança, né, de perspectiva em relação a isso, e que a nossa Constituição bem absorveu, me parece. Embora nós, enquanto operadores jurídicos, ou nós como sociedade, ainda não tenhamos internalizado isso na nossa cabeça. Ou seja, temos caminhos a percorrer. E para não ser talvez um pouco formal, falando da dignidade, o que é isso, a dignidade? Onde ela se revela? É sempre difícil identificar em que está a dignidade. Não existe um conceito preciso sobre isso. Nós sabemos identificar situações de indignidade. Agora, do ponto de vista jurídico, conceitual, muitas vezes temos dificuldade para dizer o que ela é. Mas ela tem alguns elementos. Por exemplo, a intangibilidade, ou seja, a pessoa é intocável, não manipulável, não pode ser manipulável. Significa isso. A intangibilidade é um elemento da dignidade. A intangibilidade. A inviolabilidade da pessoa. A pessoa não pode ser violada
não pode sofrer violência, né? Seja psíquica, seja material. Então a pessoa deve ser inviolável e, como tal, ela terá dignidade. Um terceiro elemento é a inalienabilidade. Não é passível de venda o que é inalienável. A dignidade não é passível de ser colocada no comércio. Não posso fazer negócio com ela. E este elemento vem bastante, me parece, de uma contribuição do filósofo Immanuel Kant, que muito tratou da dignidade humana e desenvolveu realmente alguns conceitos relativos à dignidade. Sobretudo esse, de que a dignidade está acima de todo preço. Daí que vem o elemento inalienabilidade. Então, esses aspectos são importantes quando se pensa em assédio moral, para nós da área jurídica. Saber, afinal de contas, onde está havendo uma colisão aí. O elemento seguinte que eu queria destacar bem brevemente, e que também é importante e parece não bem absorvido até hoje, é que os direitos fundamentais, eles valem também na relação entre os particulares. Isso é uma novidade que aconteceu também nos últimos 50, 60 anos. Os direitos fundamentais sempre foram vistos como direitos que eu posso exercer frente ao Estado. Mas a partir de mudanças de concepção dos direitos fundamentais, eles passaram a ser compreendidos também como prevalentes nas relações entre os particulares. Ou seja, os indivíduos entre si, os trabalhadores entre os empresários. Há que se observar direitos fundamentais. E os do artigo 7º justamente respondem a esse avanço que houve no direito acerca da concepção do que é um direito fundamental. Eles não valem só na relação do indivíduo com o Estado, mas valem também do ponto de vista, como é que eu diria, o contrário, vertical, horizontal, né? Sobretudo quando há pessoas que mantêm relações com forças econômicas e sociais de poder, que muitas vezes têm mais força do que os estados espalhados pelo mundo. Então o direito também passou a contemplar isso. E a nossa Constituição, no artigo 7º, artigo 8º, 9º, justamente dá resposta a essa evolução doutrinária e jurisprudencial no campo dos direitos fundamentais.